Atividade 1 nos diz o seguinte: Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir, mas ele lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros e então pegou esta régua e pensou como utilizá-la para fazer estas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as seguintes questões. Pessoal, a questão A fala o seguinte: como você faria para fazer estas medições? Nós utilizaríamos a régua várias vezes. Eu vi respostas diferentes dessas e não tem problema, são criativas, mas uma regra que tem na maioria das respostas é que você tem que usar a régua mais de uma vez. Não tem como você utilizar a régua apenas uma vez, sabendo que você tem uma régua menor do que aquilo que você necessita medir, ok? Então, eu coloquei uma resposta mais genérica aqui, podemos utilizar a régua várias vezes. E na letra B, nos pergunta o seguinte: se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é esta altura em metros? E aí nós vamos usar a mesma lógica do desenho. Imagina 7 vezes a nossa régua mais um pedacinho de 0,2. É o mesmo que falar que nós teríamos 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30 centímetros, mais 30 centímetros, mais 30 centímetros. Percebe que até na hora de a gente expressar, né, os valores fica um pouco estranho. Então é nesse momento que nós podemos lembrar da facilidade que a multiplicação nos traz. Então aqui, em vez de somar tudo, a gente poderia pensar que seria 7 vezes 30. Fica bem mais prático e bem mais fácil para somar as parcelas. E teríamos 6 centímetros. Por que nós teríamos 6 centímetros nesse pedacinho da régua? Porque 0,2 é igual a 1 quinto. Ou seja, 0,2 é um número na forma decimal e esse número representa a fração 1 quinto. Ou seja, a forma fracionária de 0,2 é 1 quinto. E o que seria 1 quinto, pessoal? Imagina a régua. Você divide ela em 5. Por que você divide ela em 5 partes iguais? Porque nós temos o denominador igual a 5. E você toma para você apenas uma dessas partes. Se eu divido uma régua de 30 centímetros, né, em 5 partes iguais, cada parte dessa vai ter 6 centímetros. Então, se eu pegar uma parte apenas, eu tenho 1 quinto. E foi esse valor que nós colocamos ali. Se somássemos tudo dessa maneira que está aí, nós teríamos 216 centímetros. Porém, se nós fôssemos calcular esse 0,6 utilizando os números decimais, nós teríamos que multiplicar por 0,2. Então, quando eu multiplicasse o 30 vezes o 0,2, eu teria 2 vezes 0, que é 0, 2 vezes 3, que é 6. 0 vezes 0, que é 0, 0 vezes 3, que é 0. E aí, como aqui nós temos uma casa decimal apenas após a vírgula, aqui também vai ser uma casa decimal, pessoal. Essa é a regra para a multiplicação. Então, ali fica o 0 e aqui o 6, ou seja, chegamos no mesmo resultado e essa é a lógica, nós teríamos que chegar no mesmo resultado. Aqui agora, ao invés de utilizar os desenhos, as somas ou multiplicações, as somas, no caso, nós vamos utilizar a multiplicação envolvendo os números decimais, que é a ideia dessa atividade, que é você utilizar essa habilidade para você resolver problemas. Então, 7,2 vezes 30, nós vamos multiplicar aqui o 0 vezes 2, 0, 0 vezes 7, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Repara que nós temos, de novo, uma casa decimal apenas nesses dois números. Então, aqui também nós vamos considerar uma casa decimal. Se tivesse duas, uma aqui e uma no número de cima, outra aqui nesse número de baixo, aqui nós teríamos duas, porque nós somaríamos as casas decimais entre os dois números. Mas aqui é só uma, chegamos aos mesmos 216, pessoal. Só que 216 centímetros, para passar para metros, eu preciso dividir por 100. Por que eu divido por 100? É como se eu juntasse um conjunto de 100 centímetros e falasse que esses 100 centímetros correspondem a 1 metro. Então, quantos desses 100 centímetros cabe dentro do 216? Dividindo aqui, eu vou ter o seguinte: o 100 cabe dentro do 200 duas vezes, 216, porque 2 vezes 100 2 vezes o 100 é 200. 216 menos 200 é igual a 16.
Começamos a trabalhar com a casa dos decimais, e aí fica 160 no resto, 160 décimos dividido por 100. O 100 cabe uma vez só dentro dos 160, e aí reparem que nós já começamos a utilizar a vírgula no resultado também, porque nós utilizamos lá em cima, e aqui fica 160 dividido menos 100, que tem o resto 60. Começamos novamente, precisamos novamente pegar ali a casa dos números, né, centesimais aqui dos centésimos, e aqui fazemos a última divisão, 600 dividido por 100, o 100 cabe dentro dos 600 6 vezes, 6 vezes 100 é 600, e temos um resultado finito, né? Então é 2,16 metros de altura que terá essa porta, né? Essa abertura para colocar a porta. Então 2,16 centímetros, 2,16 metros. No item C, ele fala o seguinte: se a largura da porta for igual a 2,7 medidas da régua, qual é esta largura em metros? Pessoal, repara aqui que vamos utilizar o mesmo raciocínio de antes. Eu tenho 3 ali, 2,7 réguas, então a última régua ela não está inteira. Tem aproximadamente 0,7, ou seja, 70% da régua, mas vamos pensar da mesma forma. Eu tenho uma régua com 30 centímetros, duas réguas com 30 centímetros, vou ter 60 centímetros, mais 21 centímetros ali, para somar 81 centímetros. Como que nós encontramos esse 21 centímetros? Seguindo a mesma lógica, 0,7 corresponde a 7 décimos. Então, 0,7 é um número na forma decimal, na forma fracionária ele significa 7 décimos. E o que seria 7 décimos de uma régua? Vocês têm que pensar o seguinte: o denominador determina em quantas partes, né, o nosso inteiro vai estar dividido, quantas partes iguais. Então, nossa régua é o nosso inteiro. Então, nós vamos ter dividido essa régua em 10 partes iguais. Se eu tenho uma régua de 30 centímetros e eu divido ela em 10 partes iguais, eu vou ter 3 centímetros nessas partes, ou seja, cada uma dessas partes vai ter 3 centímetros. E aí, como a nossa fração é 7 décimos, é o mesmo que eu pegar 7 partes dessa. Então, se eu pego aqui, pessoal, 7 partes, quanto vai medir essas 7 partes? Aí basta você fazer aquela conta simples, 7 vezes 3, 21. Poderia somar? Poderia, mas nós já estamos avançados aqui no nosso 7º ano. Então, vamos pensar na multiplicação. 3 vezes 7, 7 vezes o 3, vai ser 21 centímetros. Ou então, se você já estiver familiarizado com o cálculo envolvendo os números decimais, você pode multiplicar o 30 vezes o 7, que é a mesma coisa, o mesmo resultado, porque 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 3 é 21. 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 3 é 0. A partir daqui, vocês têm que vir aqui em cima e pensar uma casa decimal apenas. Então, aqui vai ter uma casa decimal no resultado, que é só o nosso 0. O 1 mais 0 é 1, 2 mais 0 é 2 e temos 21 centímetros, tanto no desenho com a fração, tanto na multiplicação com os números decimais. Encontrando essa resposta direto, utilizando o cálculo direto, eu vou multiplicar 2,7, que é a medida, 2,7 medidas de régua, vezes 30, que é a medida da nossa régua. E agora eu inverti o 30 com 2,7 para mostrar para vocês que a ordem dos fatores, a ordem, né, na multiplicação não altera o resultado, não altera o produto. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 2 é 0. 3 vezes 7, 21. E aí lembra, 21 décimos. E o que significa ter 21 décimos, pessoal? 10 décimos é uma unidade, 20 décimos é 2 unidades e mais 1 décimo. Então, eu pego esses 20 décimos e transformo em 2 unidades. Porque quando eu multiplicar 3 vezes 2 é 6, eu somo mais 2 unidades e eu vou ter 8. A partir daqui, eu sei que o nosso resultado vai ter uma casa decimal só após a vírgula. Nesse caso é o 0, então não vai interferir. 0 mais 1, 1. 8 mais 0, 8, 81 centímetros, que é o nosso resultado, porém de uma forma direta.
Agora, para transformar esses 81 centímetros em metros, de novo, eu vou dividir, né, 81 por 100. E daqui já vem uma ideia de que nós sabemos que esse resultado ele vai ser menor que 1, né? Maior que 0, menor que 1. Por quê? Porque o nosso numerador ele é menor do que o denominador. A pergunta aqui é, quantas vezes 100 centímetros cabe dentro de 81? Não cabe dentro do 81. Então, por isso que o nosso resultado ele vai ser um número menor do que 1. Então, aqui, 100 cabe dentro do 81 quantas vezes? 0. 0 vezes 0 vezes 100 é 0. 81 menos 0 é 81. Aí eu começo a trabalhar com a casa dos números decimais. Então, 810, quantas vezes o 100 vai caber dentro do 810? 8 vezes. E aí, reparem que nós já colocamos a vírgula, porque lá em cima nós já estamos trabalhando com os decimais. 8 vezes 100. Aqui, meu Deus, né? Saiu 7 aqui, mas não é. Vamos corrigir isso aqui. Vamos pelo menos apagar aqui, pessoal. O 8, né? Vezes 100 vai ser 800. 810 menos os 800 vai sobrar 10. E aqui nós vamos trabalhar com centésimos. Então, aqui, novamente, eu tenho 100 dividido por 100, que é 1. 1 vezes 100 vai dar 100. E aí teremos 0 aqui no nosso resto. Isso significa que o resultado é finito, né? É 0,81 metros.